Olá, os oitavos anos A e B. Nós vamos recapitular sobre as linhas paralelas cortadas por transversal e corrigir os exercícios que a gente colocou para casa. Então eu tenho uma reta R, uma reta S e uma transversal que corta essas duas retas. Esses dois ângulos nós sabemos que são os colaterais internos. Colaterais internos, a soma deles é 180. Se eu fizer outra transversal, eu tenho aqui novamente ângulos colaterais internos. Formei um trapézio. Então a gente colocou já que no trapézio esses ângulos que estão nessas posições são sempre 180 graus. Se a gente considerar ainda as paralelas R e S e fizer as transversais paralelas, eu tenho um paralelogramo. Então, nos paralelogramos acontece a mesma coisa. Esses dois ângulos juntos dão 180 graus. Esses dois, 180. Se a gente pensar um pouquinho, esse ângulo aqui, ó, é igual a esse, são alternos internos. Então, eu tenho 180 graus e aqui eu tenho a soma 180. Então, baseado nisso, nós vamos corrigir os exercícios que foram dados em sala. No primeiro exercício dado, foi dado um trapézio com um ângulo de 120 graus e um ângulo de 30 graus. Baseado no que a gente disse, esse ângulo aqui, que eu vou chamar de X, somado com esse, vai ter que me dar 180 graus. Então, eu vou montar uma equação. X mais 120 graus igual a 180 graus. Portanto, esse ângulo é 60 graus nesse trapézio. Esse ângulo obtuso, vou chamá-lo de Y. Mesmo procedimento, Y mais 30 graus igual a 180 graus. Então, o ângulo Y é 150 graus. Então, isso no primeiro exercício, na letra A. Na letra B, novamente trapézio. Esses dois ângulos juntos vão me dar 180 graus. Então, o ângulo alfa mais o ângulo alfa mais 20 graus totalizarão 180 graus. 2 alfa igual 180 menos 20, 160 graus. Portanto, o ângulo alfa é 160 por 2. Eu vou ter 80 graus. Então, para o ângulo alfa eu tenho 80 graus. Para o ângulo alfa mais 20 eu tenho 100 graus. Então, descobri os dois ângulos do trapézio. Nessa posição, os 3 beta mais o ângulo beta totalizam 180 graus de novo. 4 beta igual a 180. Portanto, o ângulo beta, 180 por 4, 45 graus. Ângulo beta, 45 graus. 3 beta, 3 vezes 45, 135 graus. Então, isso no problema 1, letra A e B. Depois a gente foi para a página 427 da apostila, no exercício número 1. São problemas sobre paralelogramos. Então, nos paralelogramos, a mesma coisa acontece como nos trapézios. O ângulo beta, ou o ângulo B, como queira, mais 55 graus, vão totalizar 180 graus. Se eu descobrir o ângulo B, 180, eu vou descontar 55 graus. O ângulo B, no caso, 180 menos 55, 125. O ângulo B, 125 graus, como aqui eu tenho um paralelogramo, os ângulos opostos no paralelogramo são de mesma medida. Então, aqui é 125 também. Se aqui é 55 graus, aqui também 55 para o ângulo E. No exercício 2, aí no papel, diz o seguinte, que Breno quer construir um losango de tal forma que um dos ângulos seja o triplo do outro. 2 ângulos consecutivos, um o triplo do outro. Então, o ângulo 3x mais x terão que dar 180 graus. 4x, 180, dividindo por 4, 45 graus. Então, esse ângulo x,
45 graus. O 3x, 135 graus. No exercício 3, foi dada uma figura com essa forma. Na letra A, foi pedido que se traçasse uma paralela passando nesse sentido, determinando aqui um ponto E. Feito isso, nós ficamos com a paralela, querendo determinar, perdi aqui na folhinha, anunciei minhas folhas. Querendo determinar esse ângulo aqui, ó. Então, na letra B, ele pede esse ângulo. 30 graus é esse ângulo. Aqui eu tenho um paralelogramo. Então, aqui os ângulos opostos são iguais. Na letra A, pediu que se traçasse a paralela. Então, é só traçar. Na letra B, para descobrir o ângulo E, 30 graus. Na outra letra, me diz se existe um paralelogramo que não é retângulo, uma figura que não seja um retângulo e que é um paralelogramo. A figura A, B, C, E é uma figura que é paralelogramo e não é retângulo. Nas páginas 429 e 430, estão sendo pedidos os ângulos A desse trapézio e o ângulo B. O mesmo procedimento. O ângulo A mais 121 graus totalizam 180 graus. O ângulo A, 180 graus menos 121. O ângulo A, 59 graus. O mesmo vai acontecer para descobrir o ângulo C. O ângulo C mais 42 graus totalizam 180. C, 180 menos 42 graus, 138 graus. Na letra B, dessas mesmas páginas, se apresenta um trapézio retângulo. Trapézio retângulo, ele tem dois ângulos retos nessa posição. Então eu já sei, o ângulo A é 90 graus, porque 90 e 90 vão me dar o 180. E aqui eu vou descobrir o ângulo C nesse trapézio. C mais 136 totalizam 180 de novo. O ângulo C será então 180 menos 130, 44 graus. Trapézio novamente. Foi construído um trapézio, aí eu tenho o problema escrito aí, que cada ângulo diferencia do anterior de 10 graus. Então, o primeiro ângulo é x, o segundo é x mais 10, x mais 20 e x mais 30. Se eu olhar todos os x, eu sei que esses dois ângulos aqui vão me dar 180 graus. Então, não preciso pensar em todos, pensa em dois. X mais 20 mais x mais 10 darão um total de 180 graus. 2x mais 30 igual a 180. Se eu subtrair 2x é 150, x é 75 graus. Então pediu aí que se coloque as medidas de cada ângulo. Então x é 75, x mais 10, 85, x mais 20, 95 e x mais 30 é 105 graus. Aí estão os ângulos desse paralelogramo. Pedir o ângulo x no exercício 4, x mais 35 igual a 180. 180 menos 35. 180 menos 30, 150. Menos 5, 145. Esse ângulo é o 145. Esse também é 145, porque os opostos são iguais. E aqui o ângulo Q é 35 graus. Figura paralelogramo. X mais 107 totaliza 180. 180
menos 107 graus vai me dar 73. 73 graus é o ângulo X. Se eu quiser os outros, 73, 107. Num paralelogramo, um ângulo excede a medida do seu consecutivo em 48 graus. Então esse ângulo é X, esse é o X mais 48 graus. O ângulo X mais 48 graus totalizam 180 graus. 2x é 180 menos 48. X será igual a 132. Dividido por 2. Então, x vai me dar 66 graus. Esse ângulo é 66 e esse é o 66 mais 48. Então, lá, 66, 48, 14, 1, 10, 114. 114 graus. Paralelogramo. Foi-me dado dois ângulos e esse ângulo desconhecido. Como eles estão internos a um triângulo, 23 graus mais 31 graus mais x vão totalizar a soma do triângulo. X será então 180 graus menos 23 menos 31 menos 54. X será então 6, 126. 126 graus é esse ângulo. 126 é esse. Mas essas duas linhas são paralelas. Então aqui, esse ângulo é alterno interno com esse. Esse ângulo é 31 graus. E esse ângulo 23 graus. Então aqui eu descubro, ó, 54 graus é o total aqui. E 54 graus é o total do outro ângulo. No exercício 7, pede para mostrar ângulos que são consecutivos. Eles devem ficar no mesmo lado. Por exemplo, o ângulo A e o C. O ângulo B e o C estão no mesmo lado. Os ângulos opostos, eles ficam em frente. O C e o D são opostos. O A e o B são opostos. Então aí, nós falamos dos paralelogramas e corrigimos os exercícios que foram colocados como aula. Agora nós vamos observar dois outros tipos de exercício, explorando o sistema de equação. Então observe. Nós vamos colocar como exercícios. O exercício 1, letra A. Eu tenho um paralelogramo. Esse ângulo, eu vou chamá-lo Y. Esse ângulo, eu vou chamar X. Esse, X mais 10. Então, a gente quer descobrir quais são os ângulos desse paralelogramo, usando as letras X e Y. Então, eu sei que aqui e aqui me dão 180 graus. X mais Y é 180 graus. E o ângulo Y é igual a seu oposto, que é o X mais 10. Então, o ângulo Y é o X mais 10. Então, eu tenho um sisteminha de equação. Para fazer o sisteminha, nós sabemos, existem duas formas. Ou faz por adição, ou faz por substituição. Nós vamos fazer substituição. O Y é X mais 10. Eu vou pegar a sentença inicial e vou substituir Y por X mais 10, igual a 180 graus. 2x é igual a 170 graus, tirei os 10. X é a metade, 170 graus por 2. X será 85 graus. O Y é 10 a mais, então o Y é X mais 10. O Y será então 85 graus mais 10. Y será 95 graus. Pronto, está resolvido o meu problema. Y 95 graus, X 85 graus.
Aqui, 95 graus. E se eu quiser aqui, terei 85 graus. No problema letra B, nós vamos ter um outro paralelogramo, colocado aqui assim. Nós vamos chamar aqui X, que é o ângulo que eu quero. Aqui um ângulo Y. Então eu vou lembrar que X mais Y é 180 graus. Esse ângulo aqui medirá Y mais 20 graus. Então vamos montar o sistema correspondente a essa figura. X mais Y vale 180 graus. O X é igual ao Y mais 20. São ângulos opostos. Montei o sistema. Vou fazer a substituição. X mais Y é 180 graus. Mais X é Y mais 20. Então vou colocar aqui Y mais 20 mais Y igual a 180 graus. 2Y, 180 menos 20, 2Y é 60. Y é 80 graus. X é o Y mais 20. Y mais 20. Então, o X será 80 mais 20, 100 graus. Então, X é 100 graus, Y é 80 graus, aqui eu tenho de novo 100 graus e aqui 80 graus. Então, fizemos todos os exercícios que foram propostos para essa aula. Agora, nós vamos colocar alguns exercícios da apostila que deverão ser feitos, como para casa. Então, para casa, eu vou na apostila, na página 505. 505. E vou fazer os problemas que são de números 10, 11, 12 e 13. E assim nós terminamos a nossa aula. Até a próxima, então.